Vamos falar um pouquinho sobre o seu relacionamento com o presidente Lula. Vocês são amigos? O senhor mandou mensagem para ele agora para saber como é que foi a cirurgia, que ele bateu com a cabeça? Olha, mandei, mas mesmo que eu não fosse amigo, eu mandaria. Né? Acho que é um aspecto civilizatório cristão. Né? A gente nunca deve desejar o mal a ninguém e ter uma relação institucional, mas eu tenho uma relação muito boa com o presidente da República. O presidente Lula ajuda muito o Rio. Né? Ele ajudou muito nos outros mandatos e está ajudando agora. Problemas históricos, como o Galeão, que eu citei aqui como exemplo, né? Eu passei 2 anos no governo anterior tentando resolver, o governador Cláudio Castro também. Né? Eu fui lá e expliquei, presidente Lula, o Rio de Janeiro precisa disso. Ele, na hora, deu a ordem e foi feito. Né? Então, o volume de recursos que a gente conseguiu com Brasília para fazer o anel viário de Campo Grande, para comprar os BRTs, para fazer algumas dessas obras que eu citei aqui, né? O que me interessa como prefeito não é amigo, não é amigo. O que interessa é o seguinte, o sujeito é presidente da República, está ajudando a minha cidade, vai merecer meu agradecimento, meus aplausos. Né? Tá ajudando, o governador está ajudando a minha cidade, está melhorando a segurança, vai merecer meu agradecimento, meus aplausos. Esse é o nosso papel como governante. Né? Então, o presidente Lula, em reiteradas oportunidades, tem demonstrado enorme carinho com o Rio de Janeiro. Né? E é disso que precisa. Né? Eu acho que é assim que a gente vai caminhar. O senhor tem a imagem muito associada no Rio de Janeiro ao presidente Lula. É comum, a gente escuta falar, Eduardo Paes é o soldado do Lula no Rio de Janeiro. Isso eu escuto com certa frequência. Não, o que aconteceu foi porque pegaram aquela vez um telefonema meu para ele. De Maricá. Exatamente, o famoso telefonema de Maricá. O meu grande pecado, olha, o cara que foi, depois de 30 anos de vida pública, 4 mandatos de prefeito do Rio de Janeiro, 2 de deputado federal, secretário, vereador, subprefeito. A única vez que me investigaram, descobriram que eu chamei Maricá de um AM de lugar. Né? E aí, naquela ligação, o presidente Lula tinha passado lá por uma busca e apreensão, essas coisas que ex-presidente passam. Né? A gente vê aí, né, acusação de matou, de roubo de joia, disso, o Lula roubou tinha triplex, o outro roubou joia. É uma loucura. Você ser político no Brasil é complicado. E eu fui solidário. Por exemplo, vocês jamais me viram, né? Eu não tive o apoio do presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro apoiou o Witzel, o Cláudio Castro, o Crivella e agora o Ramagem, né? Não está com um dedo muito bom para o Rio de Janeiro, mas vocês jamais viram uma atitude minha dizendo vamos prender o Bolsonaro, roubou as joias, tentou um golpe, tentou matar o Lula, tentou matar... Não entro nessa. Né? Eu respeito a justiça, tem que avançar, investigações, mas eu não entro nessa onda. Eu acho até que exageram com os ex-presidentes do Brasil. E acho mesmo, porque você vê, fizeram com Lula e agora com o Bolsonaro. Né? Dá o direito a esses homens serviram ao país. Né? Você pode não gostar do sujeito. Né? Você pode não gostar do Fernando Henrique, do Bolsonaro, do Michel Temer, do Lula, da Dilma, mas são pessoas que dedicaram sua vida ao país. Deve ser muito difícil. Ser prefeito já tem uma série de renúncias, imagina você ser presidente do Brasil. Então, assim, naquele momento eu liguei e falei para ele, presidente, sou seu soldado, conte comigo. Ele é soldado do Lula, mas não... Assim, você sabe qual é a vantagem da gente estar tanto tempo na vida pública? Né? É que as pessoas me conhecem. Eu fui subprefeito aos 22 anos de idade. Né? Já disputei 6 eleições majoritárias no Rio de Janeiro, 3 eleições proporcionais. Né? Então, desde os 22 anos de idade, as pessoas estão me vendo, me conhecem, minhas qualidades e meus defeitos, né? Quem não os tem. Né? Eu acho que é importante a gente... E aí é isso, eu me relaciono. Uma hora me disseram que eu era do Cabral, que eu ia ser preso com o Cabral, outra hora disseram que eu era do Lula, outra hora, um dia que eu fui lá, fui encontrar com o Bolsonaro depois que eu ganhei a eleição lá em Brasília, já está indo para o lado do Bolsonaro. Eu sou do Rio. Né? Eu sou dono do meu nariz, quem me botou no mundo foi meu pai e minha mãe, que me ensinaram valores muito sólidos. Né? Venho de uma família de classe média, média alta do Rio de Janeiro, que não queriam que eu entrasse na política, não me educaram para isso. Né? Sou um homem casado há 22 anos, há 27 com a mesma mulher, tenho 2 filhos e toco a minha vida. Agora, a política você convive. Outro dia eu estava vendo no Jornal o Globo uma reunião em São Gonçalo, que eu vi lá a imagem, era o governador, era o ex-presidente Bolsonaro, com o Cláudio Castro, com o Rodrigo Bacelar e com o Eduardo Cunha. Você vai achar que eu vou achar que o Bolsonaro, que eu conheço há tanto tempo, né, tem algum tipo de similaridade com o Eduardo Cunha? Não tem. Já estava lá o Eduardo Cunha.
Aliás, isso é uma coisa, quando eu ainda vejo muitos pastores ainda aplaudindo aquele personagem ainda estranho, né? Porque lá nos 10 Mandamentos tem uma série deles que tem que ser respeitados, né? Então, eu acho que é isso, a política obriga a gente a conviver com o diferente, né? Os meus amigos, né, são aqueles que eu escolho para conviver na minha vida pessoal, que jantam comigo com a minha mulher, que saem com os meus filhos, que convivem, frequentam. Esses são os meus amigos, esses são a minha escolha. Na política, não. Na política, a Rogéria Bolsonaro, que é uma amiga querida, uma pessoa que eu respeito muito, mãe do Flávio, do Carlos e do Eduardo, trabalhou comigo 8 anos no meu outro mandato. Foi vereadora junto comigo. Né? Isso não quer dizer que eu comungo de todas as teses do ex-presidente Jair Bolsonaro. Né? Então, acho que essa convivência as pessoas têm que começar a entender. Né? Não podemos julgar o presidente Bolsonaro porque ele está fazendo churrasquinho no final de semana com o Eduardo Cunha. São figuras, graças a Deus, muito diferentes.